Pessoal, o nosso assunto hoje é discutir a questão da maturidade da prática de arquitetura nas organizações, ok? Eu vou dizer que esse webinar aqui ele vai ser um webinar relativamente curto, no sentido de que realmente eu só trouxe aqui de conteúdo mesmo, eu só trouxe 2 slides, né? Então são 2 slides, a gente vai gastar um pouquinho de tempo neles, mas são basicamente 2 slides, aonde a gente vai discutir a questão da maturidade. Eu chamei, né, esse tema na semana passada no webinar passado, né, que a gente estava vendo, né, quem que é o tal do arquiteto. Na verdade, foi durante o webinar da semana passada que me ocorreu, foi meio assim, não foi planejado, né? Eu cheguei e falei assim, bom, semana que vem a gente vai falar de maturidade, porque a medida, né, o modelo aí que eu inventei, digamos assim, para avaliar rapidamente, né, aquilo que eu chamei ali de modelo instantâneo, né, de avaliação de maturidade, ele é muito baseado nos papéis dos arquitetos na empresa. Tá? Então, esse assunto de hoje ele tem muito a ver com o assunto da semana passada. Na semana passada, a gente viu os vários tipos de arquiteto, o que é um arquiteto de solução, o que são os arquitetos corporativos, o que é um arquiteto de domínio, né? Os vários tipos de arquitetos de domínio, então arquiteto de aplicação, de dados, de negócio, de infraestrutura e assim por diante. Né? Quem não assistiu semana passada está convidado a assistir para ver aí os diferentes tipos de arquiteto, até porque hoje a gente vai falar sobre esses diferentes tipos de arquiteto. E, na verdade, em termos de conteúdo, como eu falei para vocês, a ideia não é ficar aqui muito tempo. Eu acho que hoje vai ser, em termos de conteúdo mesmo, vai ser um webinar bastante curto, né? E eu quero depois abrir, né, o microfone aí para todo mundo para a gente discutir essa questão da maturidade da arquitetura nas organizações de vocês, né? Como é que vocês veem essa questão da maturidade de arquitetura na organização de vocês? Então, como eu disse para vocês, eu só tenho 2 slides por hoje, né? Então, o primeiro é esse aqui, tá? Como eu prometi lá no anúncio desse webinar, eu ia mostrar 2 coisas, que é o modelo de maturidade que está embutido dentro do TOGAF, que é o ACMM, né? E o modelo lá, o modelo de avaliação instantânea de maturidade que eu criei, que eu vou ver depois. Então, eu tenho um slide para cada um. O primeiro é esse aqui. Isso aqui é uma coisa que a gente desenvolve com bastante detalhe, inclusive faz um exercício, né, no nosso curso de arquitetura, né, no nosso curso de TOGAF, preparatório para certificação em TOGAF. Um dos componentes do TOGAF, uma das coisas que tem lá dentro, e que inclusive cai na prova de certificação, é o modelo de maturidade de arquitetura corporativa. Então, o nome desse modelo ele é ACMM. Tá? Deu algum problema aqui preciso refazer isso aqui depois, né? Está cobrindo aqui um pouquinho as letrinhas, mas esse modelo ele se chama ACMM, que em inglês é Architecture Capability Maturity Model, tá? Modelo de maturidade de capacidade de arquitetura. Então, isso evidentemente é baseado no velho e bom CMM, aquele primeiro que surgiu, o software CMM, né, do Watts Humphrey, né, que foi que a gente trouxe aqui para o Brasil, inclusive, na década de 90, do século milênio anterior, né? E ele é baseado nisso, né? A gente sabe que quando o Watts Humphrey inventou o CMM, esse troço pegou, né? Então virou moda, então basicamente todo mundo criou aí seu próprio modelo de maturidade e não podia faltar um modelo de maturidade dentro do TOGAF e tá aí. Então ele é um modelo, ele se chama ACMM, embora ele seja um modelo que não foi desenvolvido dentro do âmbito do TOGAF. Ele é um modelo que foi desenvolvido pelo Departamento do Comércio do Governo Federal dos Estados Unidos. Tá? Então, é o Department of Commerce, né? Então, ele é tipo o Ministério da Indústria e Comércio que a gente tem aqui no Brasil, mais ou menos o equivalente que tem nos Estados Unidos. Eles desenvolveram esse método para fazer uma avaliação interna, uma autoavaliação em termos da sua maturidade, em termos de arquitetura corporativa, e tem todo o método que, enfim, eu não vou explicar aqui em detalhes, mas basicamente é um método que avalia 9 elementos ou 9 coisas, tá, relativas à arquitetura, que são essas aí que vocês estão vendo nessa tabela. Então, essa tabela, na verdade, ela é o resultado final
de uma avaliação de maturidade segundo o ACMM do TOGAF. Okay? Então, qual que é a ideia? Você tem aqui os 9 itens, tá? Que são as 9 coisas que são avaliadas, e você tem o nível de maturidade naquele item. Tá? Então, o nível de maturidade varia de 0 até 5. Dentro do TOGAF existem tabelas, né, que descrevem o que é estar no nível 0, 1, 2, 3, 4 e 5 para cada uma dessas coisas, de tal maneira que você possa ler e fazer uma autoavaliação e saber onde é que você está. Mas a ideia básica é a seguinte, né? A ideia é que um item qualquer desses 9 itens aqui... Então, primeiro, a primeira coisa que tem que ficar clara é que, segundo este modelo aqui, você não tem um número único, né? Você não pode dizer, minha empresa é nível 3 de maturidade de arquitetura, ou nível 2 de maturidade de arquitetura. Isso aqui usa aquilo que no CMMI, né, se chama de modelo de avaliação contínua, e não o modelo de avaliação estagiada, né, que como o modelo CMMI dividiu essa... Enfim, estabeleceu que existem 2 maneiras de você avaliar a maturidade de uma organização. A maneira estagiada é quando você dá um único número para a empresa. Então, você fala assim, minha empresa está no nível 2, minha empresa está no nível 3, assim por diante. Né? Não é bem a empresa, é um projeto, enfim, mas vamos dar uma simplificada aqui. E o modelo contínuo é aquele em que não existe um número único. Você tem uma série de fatores, uma série de processos, uma série de questões que precisam ser avaliadas separadamente e cada uma delas recebe a sua própria avaliação. Então, no caso aqui, é disso que a gente está falando. Você tem 9 itens, 9 coisas que precisam ser avaliadas e você vai fazer uma autoavaliação e chegar à conclusão de se você está no nível 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 para aquele item, certo? É evidente, né, gente, que é muito difícil você ter uma empresa, uma organização que esteja no nível 0 no item e no nível 5 no outro. Né? Existe uma certa coerência entre os vários itens. Então, tipicamente, a diferença entre um item e outro raramente passa aí de 1 ou 2, no máximo 2 pontos. Né? Então, tipo assim, uma empresa que é nível 0 na maioria, dificilmente vai ser mais do que nível 2 em alguma coisa, e assim por diante. Tá? Pode acontecer, mas é mais exceção do que a regra. E qual que é a ideia? Né? Qual que é a regra geral para a gente entender os vários níveis aqui? Os vários níveis são assim. 0 é quando você não tem aquele item, simplesmente não existe na sua organização, ninguém sabe do que se trata, não tem. Tá? Então, por exemplo, processo de arquitetura corporativa. Você seria nível 0 se não tem uma área de arquitetura, não tem processo de arquitetura, ninguém nem sabe o que é arquitetura, não se sabe do que se trata. Nível 1 é quando você, quando a prática, digamos assim, existe, já ouvimos falar, digamos assim, né? De vez em quando a gente faz, existe, a prática meio que existe, mas ela é informal, ela às vezes é feita, às vezes não é, tem quem faça, tem quem não faça, e assim por diante. Então, isso é o nível 1. É aquilo que, em tempos de CMM, a gente chamava de processo ad hoc. Tá? Então, o processo improvisado, por assim dizer. O nível 2 é quando você está no nível 1, mas está trabalhando no sentido de chegar no nível 3. Tá? Então, isso aqui é uma descrição, uma definição dos níveis diferente da que existe no CMM tradicional e em outros modelos aí que também tem modelos de maturidade, como o próprio COBIT e assim por diante. No TOGAF, no ACMM, a definição é a seguinte. Nível 2 é quando você está no nível 1 e você está trabalhando para chegar no nível 3, certo? O nível 2, na verdade, não existe. Né? O nível 2, basicamente, ele é um nível de transição. Ele é um nível... O nível 2 não tem uma característica própria. O nível 2 é assim, olha... quando é que você está no nível 1? Quando você tem aquela situação ad hoc e você não está fazendo nada a respeito. Se você está fazendo alguma coisa a respeito para aumentar a sua maturidade, então você está no nível 2. E no nível 3 é quando aquele processo, aquele item, já existe e já está documentado, institucionalizado, todo mundo usa, todo mundo faz, já faz parte da cultura da empresa. Ok? Então, a diferença do nível 1 e do nível 3 é essa. O nível 1 é informal, uns fazem, outros não fazem, não está documentado, etc. Nível 3 é formalizado, documentado, institucionalizado, todo mundo faz, é regular, está na cultura. E nível 2 é o intermediário, tá? É quando eu estou migrando do 1 para o 3. Os níveis 4 e 5 são os níveis onde você começa a fazer controle estatístico de processo, controle quantitativo de métricas, etc., em relação aos vários níveis.
Então, são níveis que, assim como acontecia no próprio CMM de software, aqui também não é diferente. São níveis muito raros. Tá? Então, a imensa maioria das empresas está infinitamente longe de estar nos níveis 4 e 5. Às vezes, eu tomo um pouco de susto, porque eu mostro isso aqui para as pessoas, né, para elas fazerem uma autoavaliação da empresa, a empresa fala, não, acho que a gente está no nível 4, no nível 5. Cara, eu duvido muito, tá? Eu aposto uma caixa de cerveja como você não está no nível 4, nível 5. Eu duvido muitíssimo que exista uma única empresa brasileira que esteja nos níveis 4 e 5 em qualquer desses itens de maturidade do ACMM. Tá? Assim como eu duvidava muito quando eu trabalhava com CMM, que as empresas tivessem realmente níveis 4 e 5 de maturidade de software aqui no Brasil. Embora muitas tenham conseguido certificado, né, de nível 4, nível 5, eu duvido muito que aquilo fosse a sério. Tá? Mas aqui eu posso praticamente garantir que ninguém está no nível 4 e 5, porque os níveis 4 e 5, por exemplo, o cara fala, estou no nível 4 e 5, eu pergunto, vem cá, você tem um estatístico, uma pessoa formada em estatística, contratado na sua área de arquitetura para dar controle estatístico de processo, fazer controle estatístico de processo nas métricas da sua arquitetura? Se a resposta for, não sei, então não tá, cara. Se você não tem um estatístico contratado lá com a carteira de trabalho, né? Estatístico, ok? Participando da sua equipe de arquitetura, então desculpa, você não está no nível 4, nível 5, tá? O CMM o CMM tradicional, era muito claro em relação a isso. Né? Quer dizer, você tem que ter um profissional, você tem que dar controle. Ele dava exatamente esse exemplo. Né? Tem que ter um estatístico, você tem que ter um cara formado estatístico trabalhando dentro da equipe. Tá? E assim como eu sei muito bem que a maioria das empresas brasileiras que disseram aí que estavam nos níveis 4 e 5 de maturidade de CMM, né? Lá, CMM de software, não estavam porcaria nenhuma, né? Até porque eu poderia perguntar, cadê o estatístico? Mostra ele aí, e elas não teriam para me mostrar. Aqui é a mesma coisa. Então, não tente se enganar que você está no nível 4 e 5, tá? Cara, você não está no nível 4 e 5, ponto, ok? Então, eu diria o seguinte, a grande meta para qualquer empresa é tentar chegar no nível 3. No dia que você estiver no nível 3 em todos esses itens, você pode se considerar feliz, e aí você pode começar a pensar aí para os níveis 4 e 5, beleza? Muito bem. Então, isso é a descrição dos níveis, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, vamos descrever um pouquinho os itens. O primeiro item é o processo de arquitetura. Então, a ideia aqui é o seguinte, é perguntar qual é o nível de maturidade do seu processo de arquitetura. Então, como eu já expliquei, né? 0 é não sei nem o que é isso. 1 é, tem mais ou menos um processo aqui, tal, tal, tal. 2 é estamos melhorando. 3 é temos um processo definido de arquitetura, ok? Um processo definido, documentado, que diz como é que a gente faz arquitetura. Quem faz o quê, quando, de que jeito, usando quais ferramentas, desenhando quais diagramas, criando quais plantas, conversando com quem e assim por diante. Então, um processo de arquitetura nível 3, um processo maduro de arquitetura, é um processo que é definido, conhecido, documentado, usado sempre e por todo mundo. Okay? Então, isso é uma avaliação da maturidade do processo de arquitetura. Fora isso, muito bem. Aí o item 2 é qual é a maturidade do seu repositório ou do conteúdo da sua arquitetura. Então, a ideia basicamente é a seguinte, nível 0 é nem sei o que é repositório. Tá? Nível 1 é, a gente tem lá uns PDF que a gente guarda lá no SharePoint e o pessoal passa para as pessoas de vez em quando, então isso é nível 1. Eu diria que é praticamente impossível você estar no nível 3 de maturidade aqui se você não tem uma ferramenta, um software, ok? De arquitetura, de modelagem de arquitetura corporativa. Tá? Existe uma infinidade de softwares aí no mercado. Qualquer dia desse a gente faz um webinar sobre isso também, mas o Gartner, né? Se você está curioso, você pode ir lá no Gartner e olhar quais são as ferramentas de arquitetura que o Gartner mapeia e avalia, certo? Então, tem várias ferramentas no mercado, tem ferramenta de tudo quanto é preço. Então, você não pode mais... No passado, né, 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando eu comecei com esse negócio de arquitetura, eu comecei a estudar esse assunto arquitetura, você tinha pouquíssimas ferramentas no mercado que permitiam a modelagem da arquitetura e a maioria delas era caríssima, né? Eram ferramentas extremamente caras. A maioria dos fornecedores sequer tinham representação no Brasil. Então, as empresas até tinham uma boa desculpa, digamos assim, para não adotar uma ferramenta para arquitetura. Ok? Hoje em dia não tem mais essa desculpa, ok? Porque tem ferramenta até de graça, você tem até ferramenta open source,
você tem ferramenta barata, você tem ferramenta para todos os bolsos. Claro, se você é uma empresa enorme, grande, cheia de dinheiro, você provavelmente vai ter uma área de arquitetura grande, com um monte de arquiteto, e vai se justificar pagar, né, contratar e adotar uma ferramenta um pouco mais sofisticada. Agora, não, a minha empresa é pequena, só tem um arquiteto, tem 2, 3 arquitetos, etc. O que a gente faz? Cara, tem solução barata, até de graça, ok? Então, ninguém mais tem desculpa para usar Visio, ninguém mais tem desculpa para usar Office, SharePoint como repositório de arquitetura. Porque, gente, Office, SharePoint, Visio não são ferramentas de modelagem da arquitetura, ok? Então, vamos ter isso muito claro. Tem que ter uma ferramenta. Um dos maiores benefício da arquitetura corporativa é a capacidade de ter rastreabilidade. É a capacidade da gente ligar desde a meta estratégica, passando por processo, sistema de informação, até chegar na infraestrutura. Tá? E isso é impossível de se fazer em Office ou em Visio. Você tem que ter uma ferramenta para fazer isso aí. Okay? Então, aqui eu diria o seguinte, você está no nível 3, nesse item 2, se você tem uma ferramenta, se ela está bem implantada, customizada, alinhada com o processo que a gente viu aqui no nível 1. Se as pessoas foram treinadas, têm acesso à ferramenta, sabem usar a ferramenta, ela está sendo bem usada. O nível 3 pergunta o seguinte, o quão maduro é o vínculo ao negócio da sua prática de arquitetura? Essencialmente, a ideia é a seguinte, o quanto que a sua arquitetura está, ela documenta o negócio. Tá? O vínculo ao negócio diz o seguinte, né? Ele está perguntando, basicamente, se a sua arquitetura é só uma arquitetura de TI ou se ela é uma arquitetura efetivamente corporativa. Se ela é uma arquitetura que vai além da TI e mapeia a empresa como um todo. Então, o vínculo ao negócio pergunta isso. O item 4, envolvimento da gerência sênior, pergunta se a prática de arquitetura tem o envolvimento, o conhecimento e o apoio da gerência sênior. Aqui, quando a gente fala de gerência sênior, gente, é gerência sênior de negócio, tá? Não é gerência sênior de TI. Gerência sênior de TI, a gente supõe que está envolvida, tá? Se não estiver envolvida, você tem problema mais grave aí para cuidar antes, tá? Nós estamos falando aqui do envolvimento da gerência sênior de negócio. Então, tipo assim, o pessoal das áreas de negócio, o diretor de marketing, o CFO, esse povo sabe que existe arquitetura, está envolvido, apoia, patrocina e assim por diante? Essa é a pergunta. Porque quando não tem envolvimento de gerência sênior, né, quando você tem baixa maturidade neste item 4, significa que você até, de repente, está até mapeando o negócio. Mas isso é feito lá pela peãozada, tá? Então, tipo assim, a gerência sênior nem sabe que aquele troço está acontecendo. Então, a peãozada está fazendo arquitetura, pode até ter, né? Aí você tem o item 5, que é a participação das áreas de negócio, que pergunta se o pessoal das áreas de negócio também está participando do trabalho de arquitetura ou se isso é um trabalho apenas dos arquitetos. Será que os arquitetos estão trancados lá na sua torre de marfim, desenhando a sua arquitetura sem conversar com ninguém? Então é o seguinte, eu até tenho vínculo ao negócio, tipo assim, a gente mapeou a empresa inteira em termos de negócio, tudo, mas o pessoal das áreas de negócio, por exemplo, nem sabe que a gente existe. Então, isso seria uma situação em que a participação das áreas de negócio teria baixa maturidade. O item 6 mede a maturidade da comunicação da arquitetura, né? Ou seja, o quanto que a nossa arquitetura é bem comunicada dentro da empresa. Então, aqui a gente está levando em consideração coisas do seguinte tipo. Quando a arquitetura cria alguma coisa nova, cria, por exemplo, objetos reusáveis, né? Building blocks reusáveis, etc., isso é comunicado de que maneira para o resto da organização? Será que existe um esforço, por exemplo, de treinamento, educação interna em relação à arquitetura? As pessoas, como é que a área de arquitetura se comunica com o resto da empresa? Existe treinamento interno em relação à arquitetura? Existe divulgação do trabalho de arquitetura e assim por diante? Tá? A gente sabe que comunicação é uma das atividades mais importantes do arquiteto e é isso que está sendo medido aqui. Tá? O item 7 mede a integração com os processos de segurança. Tá? Então, a ideia básica aqui é a seguinte, a nossa prática de arquitetura está envolvida, está alinhada com o esforço, né? Está integrada com o esforço de gestão da segurança. O que a gente quer evitar? A gente quer evitar que a gente desenhe uma arquitetura linda e maravilhosa, que vai para a implementação e que, na hora que a nova arquitetura está sendo implementada, na hora que ela vai entrar no ar, vem lá, né, o pessoal da segurança e fala não pode entrar porque viola a norma tal, a norma qual, né, isso aqui
não pode, isso aqui está proibido e assim por diante. Então, aqui a gente está medindo o quanto que a prática de arquitetura está envolvida, está integrada com a prática de segurança. Então, essencialmente, na prática, o que a gente pergunta na empresa é se existe, por exemplo, um arquiteto de segurança, se esse arquiteto de segurança participa das atividades de segurança, de arquitetura, para garantir que todos os desenhos de arquitetura levem em conta os requisitos de segurança e assim por diante. Depois nós temos a governança da arquitetura, tá? Então a gente quer saber se a arquitetura tem processos e práticas e órgãos de governança apropriados. Então aqui é onde a gente vai perguntar, por exemplo, se existe um comitê de arquitetura de nível executivo de negócio, tá? Então esse é um dos grandes questões, né? A arquitetura só começa a funcionar de verdade quando você tem um comitê de arquitetura que é composto por altos executivos das áreas de negócio. É só aí que você obtém patrocínio e legitimidade para transformar a sua arquitetura realmente numa arquitetura corporativa e que entrega valor de negócio estratégico do jeito como a gente costuma pregar. E, por último, aqui, esse modelo ele mede a integração com aquisições. Então, a pergunta aqui é a seguinte, né? O quanto que a sua prática de arquitetura influencia as aquisições, especialmente as aquisições em termos de TI. Então, basicamente, aqui a gente está perguntando questões, por exemplo, de como, o quanto que você tem a famosa Shadow IT dentro da sua empresa. Então, a ideia é a seguinte, o pessoal na sua empresa, o pessoal de negócio na sua empresa, consegue comprar TI, comprar hardware, software, sistema, pacote, etc., sem passar pela TI, pela arquitetura. O cara consegue entrar na empresa com o servidor embaixo do braço, com um pacote, banco de dados, tudo ali dentro, né? Só para depois de 3 meses vir pedir, né, para a TI para integrar aquilo com o resto da empresa, ou não. Várias empresas conseguiram aumentar a sua maturidade nesse sentido, na medida em que elas conseguiram combinar com o departamento e com o processo, a área de compras, que nada que se pareça com TI, software, hardware, o que quer que seja, pode ser aprovado para nenhuma área sem assinatura, né? Sem o carimbo, sem o dedão lá da arquitetura dizendo, não, isso aqui a gente avaliou, está de acordo aqui com a nossa arquitetura, não vai esgarçar, não vai criar problemas, pode ser comprado. Tá? Então, gente, isso aqui são os 9 itens. A ideia é que para cada um dos 9 itens você avalia, não só avalia a sua maturidade, como, né? Aqui essa coluna de observações, evidentemente, é para você anotar qualquer coisa aqui que você queira anotar. O plano de ação é o seguinte, né? Se a sua maturidade é baixa, o que você vai fazer em seguida para tentar aumentar a sua maturidade naquele item? Então, isso aqui é o modelo de maturidade que tem lá dentro do TOGAF, que é um modelo bastante completo, né? E um pouco complexo, no sentido de que não é uma coisa que você faz em 5 minutos. Né? Você tem que sentar com a equipe, sentar com os stakeholders, etc., chegar a uma conclusão, né? Fazer uma avaliação detalhada, né? de cada um desses itens, de qual nível de maturidade que a gente está, aonde que a gente quer chegar, fazer um plano de ação em relação a isso, tal. Isso aí precisa ser revisto com bastante frequência. Então, o próprio ADM do TOGAF fala que isso aí precisa ser repetido cada vez que você entra na fase preliminar, cada vez que você chega na fase A e cada vez que você chega na fase E. Né? Então, isso é uma coisa que é feita, é revista, né? Essa avaliação de maturidade ela é revista, refeita com bastante frequência, mas é um modelo bastante bom, um modelo que eu recomendo e que é bastante completo. Ele realmente olha aí para basicamente todas as coisas importantes que você tem que olhar dentro da sua prática de arquitetura. Muito bem. Bom, então isso é o modelo que tem lá no TOGAF. Só que isso aqui é um negócio que dá um certo trabalho, não só para ensinar, para explicar como para fazer. E, ao longo dos anos, né, principalmente participando aí de eventos de arquitetura corporativa, eu desenvolvi um método, por assim dizer, um método, né, para avaliar a maturidade de arquitetura das empresas em 5 minutos, com meia dúzia de perguntas. Né? Como é que isso aconteceu? Aconteceu justamente com a minha participação em eventos, principalmente os eventos do Open Group, né, onde tinha muita gente de arquitetura, etc., né? Também com o meu trabalho de consultoria, meu trabalho de treinamento, etc., eu cheguei à conclusão, ao longo dos anos, de que existem alguns indicadores, existem algumas perguntinhas básicas que a gente faz e que a gente consegue identificar muito claramente em que pé está a maturidade de arquitetura da empresa. E é por isso que aí, um belo dia, no final do ano passado, isso é bem recente, tá? No final do ano passado, eu fui explicar esse assunto para um cliente num call,
E falei, quer saber de uma... Aí eu ia explicar, como eu sempre explico, e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou criar um gráfico para mostrar isso para esse cara. Aí criei um gráfico baseado no ADM do TOGAF, e o cara gostou. Depois eu mostrei isso para os meus alunos, né? Primeiro no curso de arquitetura de negócio, que acho que de outubro do ano passado, uma coisa assim. Depois no curso de TOGAF, em dezembro do ano passado. Aí comecei a mostrar isso em eventos também, o pessoal gostou. Então, eu trouxe aqui para mostrar isso para vocês, que é esse modelo que eu chamo aqui, né? Essa visão alternativa, ou esse modelo alternativo, que eu mesmo criei aí com base na minha experiência, e que ele é o que eu chamo de uma avaliação instantânea, porque eu consigo ter uma ideia de lógico, né, gente? Não é uma ideia detalhada como esse modelo do ACMM que eu acabei de mostrar, mas isso me permite ter uma ideia bastante boa da maturidade da arquitetura de uma empresa com meia dúzia de perguntas, tá? Porque o que eu percebi? Eu percebi, né, como vocês estão vendo aí no slide, né, esse slide aqui é um slide que mostra o ADM do TOGAF, né, que são, para quem, eu espero que a maioria de vocês já conheça o ADM do TOGAF, que é o passo a passo, né, as várias fases aqui que levam, né, que você tem que seguir para fazer a arquitetura da sua empresa. E a ideia, né, é que cada ciclo, cada rodada do ADM começa na fase A, como vocês sabem. Então, eu tenho a fase A, B, C, D, E, F, G, H, né, para completar o ciclo. Mas o que eu percebi é que a gente consegue mapear a maturidade da empresa justamente por quais são as fases do ADM nas quais a área de arquitetura ou a prática de arquitetura participa. E a minha observação é que, por incrível que pareça, isso aqui acontece de trás para frente, no sentido, né? O ciclo aqui é no sentido horário, mas a maturidade aumenta no sentido anti-horário. Vamos ver por quê? Olha só, nível 0 é quando a empresa não tem prática de arquitetura nenhuma, não tem arquiteto, não tem área de arquitetura, não tem nada. Então, simplesmente não existe aqui interseção entre o que a empresa faz e o ADM, ok? Aí vem o que eu chamo de nível 1, que, na minha experiência, é assim, quer dizer, tirando o nível 0, tá? Lógico, a grande maioria das empresas não tem arquitetura nenhuma no Brasil, tá? Mas vamos pegar só as empresas que têm alguma arquitetura, que tem alguém lá chamado arquiteto, que tem um cargo chamado arquiteto, que às vezes tem uma área de arquitetura, etc. Vamos pegar só essas empresas. Mesmo pegando só essas empresas, eu diria que de 90% a 95% das empresas que eu conheço estão nesse nível 1, tá? Não conseguiram sair ainda desse nível 1. Como é que eu caracterizo esse nível 1? O nível 1 é aquele nível onde a arquitetura da empresa nada mais é do que um bando de arquiteto de solução. Tá? Se você perguntar quais tipos... E aqui está o link, né, com a apresentação da semana passada. Quando eu pergunto quais tipos de arquiteto tem na sua empresa, a gente vai ver e só tem arquiteto de solução. Tá? Não tem nenhum arquiteto, tá? Tirando arquiteto de software, né, que nem na semana passada, que eu falei que eu não estou lidando aqui com arquiteto de software, porque para mim arquiteto de software é desenvolvedor sênior, tá? Não é arquiteto. É um nome, provavelmente arquiteto de software é um nome, é um misnomer, né? É um nome mal aplicado, porque o tal do arquiteto de software, na verdade, é um engenheiro, não é um arquiteto. Né? Então, ignorando aqui o arquiteto de software, a gente pode dizer que a empresa de nível 1 é uma empresa onde a gente tem gerente de projeto, equipe de implantação, tá? Isso aqui pode ser cascata, pode ser ágil, pode ser Scrum, pode ser o que você quiser. E arquitetos de solução que participam destas equipes, fazem parte dessas equipes. Por exemplo, aquelas empresas que estão usando métodos ágeis, onde você tem arquiteto participando de squad. Tá? Então, esse é o exemplo do nível 1. Então, você só tem arquiteto de solução. E por quê, né, gente? Como vocês conhecem o ADM do TOGAF, o que acontece na fase G? A fase G é a fase de implementação, é a fase na qual nós estamos implementando a nova arquitetura, é a fase dos projetos, é a fase de execução de projeto. Então, como é que eu sei que a empresa está no nível 1? Quando eu faço a seguinte pergunta, vem cá, os arquitetos, eles entram quando no projeto? E a resposta é, a gente é chamado quando os projetos já estão rodando. Então, se alguém já decidiu quais são os projetos que tem que ter, os projetos já começaram, e só então os arquitetos são chamados, então nós estamos falando de uma empresa nível 1. Tá? É o arquiteto que é chamado para participar da fase G. Para quem conhece o ADM, sabe que as fases E e F são as fases onde a gente faz a
gestão de portfólio de projetos. É quando a gente faz uma primeira lista de projetos que é necessário para implantar a estratégia na fase E, tá? E faz a priorização, né, desses projetos na fase F. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se você está na fase 1, se você se identificou com isso aqui que eu falei, qual é a primeira coisa que você tem que fazer para subir de nível, para ir para o próximo nível de maturidade? É, pelo menos, você garantir que você é chamado no momento da escolha, seleção e priorização dos projetos, que é o que acontece nas fases E e F. E é por isso que eu digo que a fase 2 é quando os arquitetos começam, pelo menos, a executar as atividades das fases E e F, além da fase G. Tá? Então, aí, no nível 2, nós temos arquitetos, né, dentro da empresa, que estão trabalhando junto com o PMO e os gerentes de projeto, tá? Ainda são arquitetos de solução, mas pelo menos estão participando da priorização, da seleção e priorização de projetos. Então, é a primeira coisa que você tem que fazer para aumentar a sua maturidade. Qual é o próximo passo? O próximo passo é ter aquilo que a gente conhece como arquitetura DTI, ok? Que é quando você tem, pelo menos, um pequeno grupo de arquitetos que não participam de projetos, como a gente explicou na semana passada, que são arquitetos de domínio, que são pelo menos arquitetos de TI, não são mais arquitetos de solução, são arquitetos corporativos de TI. Então, arquiteto de aplicação, arquiteto de dados, arquiteto de infra. E aí, para você chegar no nível 3, você pelo menos começou a fazer a arquitetura de TI, o que significa que agora você está fazendo pelo menos as fases C e D, além das fases E, F, G que você estava fazendo antes. Então, vocês estão percebendo que a gente está andando aqui na contramão, né? Estamos andando aqui no sentido anti-horário. A ideia é que, para estar no nível 3, pelo menos você tem que ter arquitetos de TI que não participam de squad nenhum, não fazem parte de nenhuma equipe, que estão preocupados com a visão holística, com a empresa inteira, de repente, cada um no seu domínio. Tá? Então, você tem lá um arquiteto de aplicação que está olhando para todas as aplicações da empresa, o arquiteto de infra que está olhando para a infra da empresa como um todo, o arquiteto de dados que está olhando para os dados da empresa como um todo, mas ainda não chegamos no negócio. É por isso que é o nível 3. Para ir para o nível 4, a gente só então teria os arquitetos corporativos, que é quando a gente começa também a levar em conta e a prestar atenção e a participar do esforço de planejamento estratégico e modelagem da arquitetura de negócio. Então, quando a gente acrescenta estratégia e arquitetura de negócio, só então a gente pode falar de arquitetura corporativa, é quando a gente passa a ter também, além dos arquitetos de TI, o arquiteto de negócio, tá? Todos esses arquitetos juntos aí é o que a gente chama de arquitetos corporativos, aí a gente pode dizer que está no nível 4. E só então a gente pode ir para o nível 5, que é quando, além disso tudo, a gente tem aqui, né, um comitê de arquitetura do jeito que tem que ser, ou seja, um comitê que é executivo, de alto nível e de negócio, não é um bando de gerentes de TI, ok? Nós estamos falando aqui de conselho de administração, nós estamos falando de comitê executivo da empresa. Esse comitê de arquitetura é um comitê que tem lá o CFO, o CMO, tá? O diretor de RH, toda essa galera aí, tá? Que é o pessoal que acaba tomando as decisões de arquitetura, e a gente pode dizer que a gente só está no nível 5 quando a gente tem isso tudo aí, ok? Então, gente, isso basicamente, né, como eu falei para vocês, hoje a minha apresentação ia ser relativamente curta, eu só queria mostrar essas duas coisas. Primeiro, né, o modelo de maturidade de arquitetura do próprio TOGAF, que é este anterior aqui que a gente mostrou, né, aquela tabelinha, o ACMM, e depois esse modelo que eu criei aqui, quer dizer, na verdade, ele se baseia aí numa experiência acumulada aí de mais de 10 anos, mas que ele encontrou essa expressão gráfica, por assim dizer, no final do ano passado. Então, ele é bastante recente, ele não é científico, ele não tem a pretensão de ser formal, ele é uma maneira rápida de você, com meia dúzia de perguntas, saber mais ou menos em que pé está a prática de arquitetura de uma determinada empresa, de um determinado cliente. São essas perguntas que eu faço. Eu pergunto, você tem arquiteto dedicado? Você tem arquitetura de negócio? Você tem, ou é um bando de arquiteto de solução? Ah, é um bando de arquiteto de solução? Beleza. Esses arquitetos de solução, eles participam da priorização de projetos? Não, eles são chamados só quando os projetos já estão rodando. Então, eu já sei que é nível 1, né? Eu já sei que é nível 1. É um bando de arquiteto de solução que só é chamado quando o projeto já está rodando. Ah, não, só tem arquiteto de solução, mas os arquitetos de solução participam da seleção de projeto. Beleza, então provavelmente você está no nível 2.
Não, a gente tem arquitetos de TI, né? Arquitetos que não estão em projetos, que se preocupam com a empresa como um todo, beleza. Mas a gente não tem arquitetura de negócio. Então, você provavelmente está no nível 3. Não, a gente tem tudo isso aí. Tem arquiteto de negócio, tem arquiteto de TI. Arquitetos de negócio de TI não são arquitetos de solução, não participam de projeto, não são membros de squad e assim por diante. Beleza, então provavelmente você está no nível 4. E nível 5 é, não, a gente tem isso tudo aí, e além disso a gente tem um comitê de arquitetura, é um comitê de arquitetura de nível executivo, é um comitê de arquitetura com executivos de negócio, não só de TI, e aí eu sei que você está no nível 5. Tá? Alguém me perguntou, num dos posts aí que eu fiz a chamada aqui para o webinar de hoje, alguém perguntou como é que ficava os requirements management, né? Como é que ficava a bolinha central do ADM nessa história toda. Eu falei, boa pergunta, né? Porque, de fato, eu não mostrei os requirements management aqui, mas a ideia é que a gestão de requisitos ela vai aumentando de maturidade de forma meio que paralela com cada uma dessas coisas, né? Então, por exemplo, se você está no nível 1, provavelmente você não tem gestão de requisito nenhuma, mas se você está no nível 2, provavelmente você já tem que estar gerenciando requisitos, tá? Para essas 3 bolinhas, para essas 3 fases do ADM e assim por diante, tá? Quanto mais aumenta a sua maturidade, maior o alcance da sua prática de gestão de requisitos. Então, ele não tá, a bolinha central não está explicitamente mostrada em nenhum desses ciclos aí, mas ela está implícita, tá? A gente está partindo do princípio. Eu poderia ter desenhado esses setores de ciclo aqui, partindo aqui do meio, né? Mas eu achei que assim ficava um pouco mais claro, e por isso que eu deixei a gestão de requisitos de fora. Mas não quer dizer isso que você não que o aumento de maturidade não passe também por um aumento de maturidade na gestão de requisitos, ok? Muito bem, pessoal. Então, basicamente, né, o que eu tinha para mostrar para vocês aqui hoje era isso, tá? Aqui está a minha apresentação, vários de vocês já me conhecem, tem aqui o meu currículo. Depois aí eu vou deixar os slides aí para quem quiser baixar também, eu vou mandar aí para todo mundo que está inscrito, não só o link para a gravação dessa apresentação, como os próprios slides. Né, eu queria também aproveitar, antes de terminar, para colocar aqui alguns links importantes, tá? Então, o primeiro link é o link para o meu perfil do LinkedIn. Então, aqueles de vocês que, se tiver alguém aí que ainda não está conectado comigo no LinkedIn, eu convido, né, para entrar, enfim, para pedir o contato aí e tal, né? É só pedir lá, eu vou aceitar. Eu coloquei também a nossa página de recursos. Deixa eu colocar esses links aqui no chat. Então, tá aí os links no chat, esses 3 links também, para quem quiser ver. Nós temos aqui a nossa página de recursos, que tem uma série de coisas, né? Tem um monte de artigos, tem alguns mini cursos, tem infográficos, enfim, tem um monte de materiais lá interessantes que você pode olhar, usar e, inclusive, distribuir, né, dentro da sua empresa, entre os seus colegas, assim por diante. Tá o link aqui. E, por último, o link para a nossa página do curso de TOGAF, tá? Para aqueles de vocês que tiverem interesse, né, em conhecer o curso de TOGAF, fazer o curso de TOGAF, está aí o link para a página. A nossa próxima turma vai ser em junho. Antes disso, a gente vai ter o curso de arquitetura de negócio, que vai acontecer em maio, né? Então, em maio tem o curso de arquitetura de negócio, em junho tem a turma mais tradicional aí do curso de TOGAF, que é um curso aí que a gente está dando há 12 anos, né? Já formamos aí mais de 1.000 alunos, tá? E é isso aí, tá? Então, basicamente, né, gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, né? Como eu falei para vocês, hoje seria a parte da minha apresentação seria um pouco mais curta, ok? Cadê? E é isso, tá? Então, isso é o que eu tinha para mostrar para vocês. Eu agradeço a todos e é isso.